Você já entendeu que a metodologia ágil é um divisor de águas para quem busca mais eficiência e resultados, certo? Mas, com tantas opções por aí, como saber quais ferramentas realmente fazem a diferença no dia a dia do seu negócio e projetos? Então, se você precisa ter mais agilidade na prática com qualidade, mas ainda se perde entre os nomes e as aplicações, é isso que vamos mostrar aqui. Porque vamos descomplicar as 3 das mais poderosas ferramentas ágeis que vão transformar a forma como você gerencia seus projetos e entrega valor. Logo, se você já se viu em um projeto onde os prazos sumiam, os custos explodiam e o resultado final parecia não ter nada a ver com a ideia inicial, fique aqui com a gente até o final para você acabar com este problema agora. Para que as ferramentas fiquem muito claras, antes é preciso entender muito bem o que é a metodologia ágil, que de forma bem prática são formas de conduzir projetos para conseguir ter maior organização e rapidez nos processos de uma empresa, independente do porte, e assim, resolvendo possíveis erros, desperdícios e problemas de comunicação, por exemplo. Em outras palavras, as metodologias ágeis buscam otimizar fluxos de trabalho, melhorar a produtividade de projetos e elevar as perspectivas de sucesso do seu negócio. Isso vale em toda a parte produtiva da empresa, da sua concepção até a entrega do produto ou serviço final. Basicamente, as metodologias ágeis se baseiam em 4 pilares: praticidade nos processos, comunicação assertiva, alinhamento de expectativas e adaptabilidade somada à flexibilidade. Ou seja, essa metodologia foca em um fluxo de trabalho mais ágil, flexível, práticos, planejados e organizados. Dessa forma, podemos dizer que as metodologias ágeis buscam simplificar o modo em que os projetos ou processos são executados, influenciando o resultado final de forma positiva. Então, se ainda não sabe e quer conhecer melhor o que é a metodologia ágil e todas as suas vantagens, assista esse vídeo que explica isso de forma prática, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Agora, se você já sabe como funciona a metodologia ágil, vamos lá para as 3 ferramentas incríveis e mais utilizadas pelos profissionais. 1. Lean. A ideia central do Lean é entregar o máximo de valor para os clientes, eliminando desperdícios em qualquer processo. Não importa se você produz algo, presta um serviço ou desenvolve um produto digital, o Lean busca otimizar cada etapa para o que realmente importa. Como funciona na prática? Identifique o valor. Primeiro, entenda o que os seus clientes realmente valorizam e quanto estão dispostos a pagar. Mapeie o fluxo de valor. Depois, desenhe um processo que entregue esse valor, desde o pedido até a entrega final. Crie um fluxo contínuo. Então, elimine gargalos e interrupções para que o trabalho flua suavemente, sem paradas desnecessárias. Estabeleça um sistema puxado. Produza ou entregue apenas quando houver demanda. Evite acumular trabalho ou criar estoque que não será usado imediatamente. Busque a perfeição, melhoria contínua. Por fim, incentive sua equipe a sempre buscar formas de otimizar, reduzir desperdícios e aprimorar o processo. Logo, podemos dizer que a metodologia Lean serve para empresas de qualquer porte que querem otimizar processos, reduzir custos e tempo e entregar o máximo de valor com o mínimo de recursos. Então, se quiser saber mais como trabalhar o Lean no seu negócio e projetos, escreva nos comentários Lean, que se tiver bastante comentário deste, ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo explicando isso para você, combinado? 2. Kanban. O termo Kanban é de origem japonesa e significa sinalização ou cartão. Ele propõe o uso de cartões, post-its, para indicar e acompanhar o andamento da produção dentro de um negócio ou projeto. Kanban é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas e projetos. Ele utiliza cartões coloridos, ou post-its, e é justamente por isso que também é conhecido como gestão visual, em razão do uso de cores dos cartões como sinalizadores. Ou seja, é uma forma de registrar tarefas e ações por meio de simbologias visuais. O foco do Kanban é priorizar a produtividade e a organização das entregas. O objetivo é proporcionar um trabalho mais transparente e direcionado. Em geral, o conceito do Kanban pode ser definido por 3 pontos. Sistema visual. Um processo definido em um quadro dividido por colunas para organizar o trabalho em segmentos ou status. E em cada espaço, coloca-se um post-it no lugar apropriado para indicar onde cada item está no fluxo de trabalho como um todo. Cartões coloridos, ou post-it. Descreva o trabalho real que está no determinado processo. Trabalho em andamento. Permite atribuir os limites de quantos itens podem estar em andamento em cada segmento ou estado do fluxo de trabalho. Dessa maneira, o Kanban consegue trabalhar um fluxo de trabalho que busca indicar e limitar trabalho em andamento. Isso ajuda a deixar os trabalhos mais tangíveis e realistas. Como funciona o Kanban? O
Kanban se baseia no sistema de produção puxada, ou seja, trata-se de um sistema visual que busca gerenciar o trabalho conforme ele se move pelo processo. Em outras palavras, visualiza o fluxo previsto, com todas as etapas envolvidas e o trabalho real. E o seu objetivo é identificar os possíveis gargalos, fazendo correções para que haja fluidez nas atividades da empresa. O Kanban é composto por 3 colunas básicas: tarefas a serem feitas, to do, tarefas sendo executadas e tarefas concluídas. Mas isso pode ser ajustado de acordo com a sua necessidade. Tarefas a serem feitas, to do. Geralmente essa coluna é a primeira do Kanban. Aqui lista-se as tarefas importantes que precisam ser feitas. É muito importante que cada tarefa seja escolhida de maneira estratégica e que realmente trará resultados. Quando cada tarefa começa a ser realizada, ela é movida para a próxima coluna, que é a de tarefas sendo executadas. Tarefas sendo executadas, o doing. Nesta coluna ficam todas as tarefas que estão sendo realizadas, e assim ficará claro tudo que está sendo trabalhado em determinado momento e quando serão entregues. Desse modo, quando cada tarefa for realizada, ela é movida para a terceira coluna, tarefas concluídas. Sendo assim, abre-se o espaço para começar uma nova tarefa que estava considerada na primeira coluna, tarefas a serem feitas. Tarefas concluídas, done. Aqui ficam as tarefas já concluídas, e o objetivo é arrastar todos os cartões até aqui para realizar e entregar todo o projeto ou processo em questão. E um ponto importante é que, visualizando todo o processo do Kanban, é possível enxergar o fluxo de trabalho no geral, e assim garantir a qualidade esperada dentro dos prazos estipulados, ou seja, ter tangibilidade e coerência. Então, se quiser descobrir todas as vantagens do Kanban para o seu negócio e como trabalhar essa metodologia do jeito certo, assista esse vídeo que mostra tudo isso, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Scrum. Basicamente, Scrum é um conjunto de ações para gestão de projetos de alta performance ou complexidade. É uma estrutura pré-definida que otimiza recursos, custos e tempo. Ou seja, os profissionais conseguem trabalhar de maneira conjunta para resolver problemas complexos de uma maneira criativa e adaptável, o que trará resultados de alto valor para a empresa. Em outras palavras, Scrum faz com que o seu negócio consiga trabalhar com equipe reduzida e multifuncional, onde cada membro tem a sua função e responsabilidades para chegar no objetivo final. E assim, conseguirá ter mais eficiência e produtividade para entregar mais em menos tempo. Como funciona o Scrum em 10 passos práticos? 1. Definição dos 3 pilares. Para entender bem o Scrum, primeiro identifique seus 3 principais pilares que falamos anteriormente, que são transparência, que é fazer com que todos tenham conhecimento dos processos, requisitos de entrega e do andamento do projeto. Inspeção, que é acompanhar o progresso do projeto para saber se tudo está caminhando conforme esperado ou alguma mudança precisa ser feita. Adaptação, que é corrigir a rota ou realizar alguma mudança quando necessária, tudo para garantir o resultado final esperado e satisfatório. 2. Papéis fundamentais. Agora é hora de conhecer os 3 papéis fundamentais no Scrum. São eles: Product Owner, é o dono ou dona do projeto, pessoa que é o ponto central e líder do processo como um todo. Será o Product Owner que decidirá o que pode ou não ser feito. Além disso, irá avaliar os recursos e funcionalidades que precisam ser realizados, que são os backlogs, que explicaremos daqui a pouco. Também é a responsabilidade do Product Owner deixar bem claro tudo que está sendo buscado com o Scrum no determinado projeto e o que se espera de cada membro envolvido. Scrum Master é a pessoa responsável para fazer com que todos da equipe entendam como funciona o Scrum e fazer com que a equipe se mantenha em dia e focada. Auxilia também a equipe a resolver problemas e ajuda a afastar tudo aquilo que possa atrapalhar a produtividade dos envolvidos. Essa função é importante porque conhece bem como funciona o Scrum e, por isso, orienta e facilita o trabalho de todos, como se fosse um coach do projeto e também de um facilitador. Mas é importante deixar claro que o Scrum Master não é igual ao Product Owner. A diferença é que o Scrum Master não exerce autoridade ligada ao Product Owner, mas sim auxilia no processo como um todo. Time Scrum, que é composto por todos os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do projeto em questão, é o que de fato irão construir o projeto. Atuam em colaboração com delegação de atividades, responsabilidades individuais e metas a serem cumpridas. No Scrum, as equipes são autogerenciáveis e multidisciplinares, ou seja, trabalham de modo proativo e não precisam de supervisão, já que sabem muito bem o que precisa ser feito para atingir as metas e objetivos definidos pelo Product Owner. 3. Visão do projeto. Agora é o momento de deixar claro qual é o projeto e o que se espera dele. Literalmente, explicar bem a visão do projeto, e é o Product Owner que é responsável por isso. 4. Product Backlog. Feito isso, chegamos no Product Backlog.
E basicamente consiste em uma lista de funcionalidades e características desejadas do produto ou projeto, e ela é definida em ordem de prioridade, onde as entregas mais importantes são feitas no início do projeto, e será o Product Owner que colocará essas funcionalidades em ordem de importância, que pode até ser auxiliado pelo Scrum Master. E é importante deixar claro que o Product Backlog estará sempre evoluindo e se atualizando, logo é suscetível a ajustes constantes. As tarefas do backlog podem ser adicionadas, excluídas ou revisadas de acordo com as mudanças e as necessidades do negócio. 5 Sprints. Neste momento entram os sprints. O Product Backlog normalmente apresentam diversos passos e exigências a serem feitas, e para garantir a sua realização, os sprints entram em ação nesse momento. Basicamente, sprints são um ciclo do projeto e tem uma duração definida, que pode durar alguns dias ou até meses, para que cada funcionalidade do Product Backlog sejam realizados e entregues. E assim que um sprint acaba, começa um outro logo na sequência. E o ideal é que todo sprint tenha a mesma duração. 6. Planejamento de sprints. E antes de começar os sprints é preciso realizar o planejamento de sprints, o Sprint Planning, onde é criado o backlog de cada sprint. Com base nos 3 papéis fundamentais do Scrum, que são Product Owner, Scrum Master e Team Scrum, que falamos anteriormente, aqui são definidas quantas funcionalidades do Product Backlog podem ser realizadas dentro de um sprint. Por exemplo, vamos imaginar que sua empresa quer desenvolver um sistema de delivery para entregar seus produtos para os seus clientes. Durante o planejamento do sprint, foi estudado e definido que é possível realizar 4 funcionalidades prioritárias do Product Backlog. E terminando esse sprint, é esperado que a parte do produto ou projeto seja entregue, que neste caso é uma parte do sistema de delivery pronto. Agora, começando o segundo sprint, serão realizadas outras funcionalidades do Product Backlog, seguindo a ordem de prioridade. E assim, terminando esse segundo sprint, é esperado uma outra parte do sistema de delivery pronto. Desse modo, a sequência de sprint segue sendo feita e trabalhada até que o projeto total do sistema de delivery seja entregue por completo. E é muito importante ressaltar que durante as realizações do sprint, identifique-se as mudanças que devem ser incluídas na ordem de prioridade do backlog. Dessa maneira, continuar trabalhando as mudanças e funcionalidades em cada sprint. 7. Daily Scrum. Aqui trata-se das reuniões diárias que precisam ser feitas para saber se tudo está andando conforme o planejado. Essas reuniões precisam ser rápidas e práticas, que durem 15 minutos, por exemplo. E aqui estão 3 perguntas básicas para identificar o andamento das tarefas. O que foi feito ontem que ajudou no alcance das metas? O que será feito hoje para ajudar a completar o sprint? Quais são os impedimentos ou dificuldades para a tarefa? Ao responder essas 3 questões, os responsáveis conseguirão visualizar o andamento das tarefas e identificar ajustes quando necessário também, como por exemplo, saber se alguma tarefa está atrasada e precisa de auxílio para acelerar a sua execução e cumprir o prazo do sprint em questão. 8. Definição de pronto. Definition of done. Aqui é o documento que define quanta parte do produto ou funcionalidade está pronta. E é muito importante que ele seja elaborado pelos 3 papéis fundamentais do Scrum, conforme falamos anteriormente. 9. Sprint Review. A revisão do sprint consiste literalmente na revisão da entrega de um sprint. O objetivo aqui é apresentar a evolução do projeto e discutir de modo colaborativo se há necessidades de adaptações, por exemplo, antes de começar um novo sprint. Ou seja, se o que está sendo feito é o que está sendo esperado. São nessas revisões que aparecem possíveis mudanças a serem consideradas no backlog para atualizá-lo e iniciar um novo sprint. E 10. Retrospectiva do sprint. E depois do Sprint Review, acontece a retrospectiva do Sprint. Essa é uma retrospectiva sobre as atividades realizadas, os aprendizados, os desafios e as oportunidades de melhorias. Tudo isso para saber o que funcionou e o que não, antes de começar o próximo Sprint, de modo que o próximo Sprint seja mais eficiente e assertivo. E para resumir o que falamos aqui, essa é a imagem do processo Scrum, de forma resumida. Primeiro, define-se a visão do produto ou projeto. Depois, realiza-se o Product Backlog. Na sequência vem a realização de cada sprint, sempre acompanhando do planejamento de sprints. E aí, com Daily Scrum, que são as reuniões diárias, entende-se como estão o andamento das tarefas e entregas. E então, temos a definição de pronto, Sprint Review e retrospectiva do sprint para saber o que precisa ser feito antes de começar o próximo sprint, e assim sucessivamente até que o produto ou projeto seja entregue por completo. E por curiosidade, você já usa alguma metodologia ágil no seu negócio? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo, queremos saber como o ágil está transformando seus resultados.
Com esses 3 exemplos de metodologias ágeis, saiba que trabalhar cada uma delas é um grande passo para a eficiência e otimização do seu negócio e projetos. Mas sabemos que todo negócio tem problemas que aparecem todos os dias, e isso pode ser um caos. Então, se quiser acabar com essa situação, recomendamos muito assistir esse vídeo que mostra a melhor forma de resolver todos os problemas em uma empresa e projetos, que com certeza vai te ajudar muito. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.